Olá, gente, eu sou a Andrea Brenzink, esse é o Aviation Talks e hoje a gente vai falar sobre a estrutura do There Is, There Are. Olá, profissional da aviação que veio parar nesse vídeo porque está procurando melhorar o seu inglês. Seja bem-vindo a esse canal, eu sou a Andrea Brenzink, sou instrutora de inglês para aviação, controladora de tráfego aéreo e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma estrutura que você já deve ter ouvido falar se você já estudou inglês, que é o There Is e o There Are. É um apelidinho que as pessoas dão para essa estrutura, There Is, There Are, mas a gente vai entender nesse vídeo para que ele serve, onde ele é usado, num contexto da aviação. Então vamos lá. Então é o seguinte, a estrutura do There Is, There Are, ela é utilizada, ela é o equivalente do português para dizer que há alguma coisa. Então ela é o equivalente do verbo haver, no sentido de que existe alguma coisa, de que há alguma coisa ali naquele lugar, ou que há alguma coisa. Então, por exemplo, se eu vejo uma aeronave na pista, eu vou falar There is an aircraft on the runway. There is an aircraft on the runway. Então, há uma aeronave na pista. Eu vou usar o there is, ok? Um outro exemplo disso seria, eu quero dizer que tem um piloto no avião. Eu vou falar isso da seguinte forma. There is a pilot in the aircraft, ou no caso, in the airplane. There is a pilot in the airplane. Vou falar dessa forma para dizer que há um piloto no avião, ok? Tá ok, Andrea? Ótimo, eu entendi como é que usa o there is, mas e como é que eu vou fazer para usar o there are? Onde é que ele entra nisso daí? O there are a gente usa para falar de coisas no plural, ou seja, quando eu quero dizer que há mais de uma coisa. Então, se eu quero dizer que há uma aeronave na pista, there is an aircraft on the runway. Mas agora, se eu quero dizer que tem dois pilotos no avião, no caso seria o copiloto e o comandante, é nesse momento que eu vou usar o there are. Então eu vou falar there are pilots in the airplane, ou então there are two pilots in the airplane. Então eu vou usar o there are quando eu tenho mais de um elemento, e eu vou usar o there is quando eu tenho apenas um elemento, ok? Então, se eu tenho um elemento, eu estou falando do singular, tenha somente um, e quando eu estou falando de mais de um, a gente fala do plural, e aí usa o there are. Ok, agora, uma coisa que é importante a gente lembrar é que quando a gente vai falar em português, é muito raro você usar esse verbo haver para dizer que tem alguma coisa. Ou falar, há uma aeronave na pista, há um piloto no avião. A gente geralmente fala no dia a dia a expressão tem. Então a gente usa o verbo ter, a gente fala tem uma aeronave na pista, ou então tem um piloto no avião. E isso causa uma confusãozinha para nós brasileiros, porque a gente tenta traduzir ao pé da letra, direto do português para o inglês. E o que eu acabo vendo é que muitas pessoas acabam usando o verbo equivalente ao verbo ter, que é o to have. E o to have é ter no sentido de possuir. Então, em inglês, algo como have an aircraft on the runway é errado. Não é correto a gente falar. O correto para falar é usar o equivalente do haver, que é o there is. Então agora você já sabe que você não vai fazer isso em nenhum momento, principalmente na sua entrevista da ICAO. Você não vai falar have, tá ok? Então, there is an aircraft ou there are two pilots. Vamos ver alguns exemplos agora de falar que não há uma aeronave na pista. Então, eu vou adicionar o not. Eu vou falar there is not an aircraft on the runway. Não há uma aeronave na pista. E nesse caso a gente pode usar a contração. Você vai falar there isn't, ok? There isn't an aircraft on the runway. E pro are é a mesma coisa. Pro there are a gente vai fazer da mesma forma. Então, there are not two pilots in the airplane. Você pode contrair também e vai ficar aren't. Então, there aren't two pilots in the airplane, ok? Então essa é a forma negativa de usar essa estruturazinha do there is e do there are. E agora a gente vai ver como fazer uma pergunta. Eu vou perguntar,
há uma aeronave na pista? Tem uma aeronave na pista? E agora eu vou inverter. Eu vou colocar o verbo to be, que seria o is e o are, na frente e vou colocar o there depois deles. Então eu vou perguntar: Is there an aircraft on the runway? Ou então, Are there two pilots in the aircraft? Eu vou perguntar dessa forma, fazendo essa inversão. Um outro exemplo de frase negativa nesse caso seria: There is not a single person in the world who pilots an aircraft like me. Ou seja, não há uma pessoa no mundo que pilote uma aeronave como eu. Outro exemplo com there are seria: There are some rules to follow when you fly. Então, há algumas regras a serem seguidas quando se voa, quando você voa. Outro exemplo seria: There are lots of air traffic controllers working in the tower. Então, há muitos controladores de voo trabalhando na torre. Então é isso aí, gente. Hoje vocês entenderam um pouquinho melhor como é que a gente usa as estruturas do there is, there are e quais são os exemplos para a gente usá-las aí no contexto da aviação. Agora, se a gente for parar para pensar um pouquinho, em que momento você precisa dizer, em que momento geralmente você vai usar essa estrutura, que você precisa dizer que há alguma coisa? Talvez no momento que você precisa olhar para uma figura e descrever o que você está vendo ali, será? Se eu tenho uma paisagem, seja ela real, ou seja uma figura, seja uma imagem, e eu preciso dizer o que eu estou vendo ali, é um momento onde eu posso usar essa estrutura. Por exemplo, eu estou vendo na minha imagem que tem uma aeronave na pista, que há uma aeronave na pista. Então eu vou falar: There is an aircraft on the runway. Eu posso dizer também que eu estou vendo vários passageiros na aeronave, vários passageiros dentro da aeronave. Então eu vou falar: There are a lot of passengers in the cabin. Ou talvez a minha imagem mostre uma série de helicópteros. Então eu vou falar: There are helicopters in the picture. E é isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouquinho mais e a melhorar um pouquinho o seu inglês. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque vão vir mais vídeos muito legais por aí, com muitas dicas boas de inglês para aviação, para fazer toda a diferença na hora da sua entrevista da ICAO. E também nas entrevistas das companhias aéreas, tá bom? Aproveita e segue a gente também nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!